De volta com o nosso segundo bloco, e assista agora ao quadro Trabalho de Mesa, uma parceria do Grupo Agape Teatro e a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá, gurizada, sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa terrorista ou revolucionário de teatro na internet. Dando continuidade à nossa série de vídeos com o oferecimento do projeto A Máquina que Matava Fascistas, a gente vai falar agora sobre as obras de teatro que envolvem a produção deste espetáculo. Para quem não está ligado do que está acontecendo, clica aqui para saber, porque a gente já fez o primeiro vídeo explicando todo o processo. E que vídeos são esses? Para a criação do texto do espetáculo, a gente usou como fonte, como referência, diversos livros, filmes, HQs, etc. E hoje a gente vai falar sobre 3 filmes. Na verdade, são 3 filmes que são oriundos de HQs e a gente usou os HQs também de alguma forma. As 3 obras utilizadas e analisadas nesse vídeo são o V de Vingança e Watchmen, do Alan Moore, e o The Dark Knight Return, ou Cavaleiro das Trevas, o Batman Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que, claro, nós usamos as referências dos livros como base inicial da discussão, mas como estrutura estética e aprofundamento teórico, digamos assim, os filmes propriamente dito, né? Quando a gente escolheu o V de Vingança, foi baseado no HQ. E o filme é baseado no HQ. Só que o filme tem toda a produção dos irmãos Wachowskis, que são da mesma produção do Matrix, que também é um material que a gente usou, e que tem essa abordagem um pouco mais social, política, de uma perspectiva política muito específica que eles dois defendem. Tem toda a questão da Lana, que é o Larry, né, que na verdade ele é uma mulher agora, e ele se veste mulher, enfim, vocês sabem como é que é essa história toda aí. E ele sempre defende essa bandeira da questão da sexualidade, da discussão da sexualidade. Quando o Alan Moore escreveu V de Vingança lá em 1982, não tinha essa abordagem necessariamente. Tem uma diferença meio ruim, né, entre o livro e o filme, é a questão do romance, que no filme fica muito claro, toda a perspectiva do amor entre os dois personagens, que dá uma enfraquecida um pouco no discurso, mas a gente não vai se ater a essas questões, até porque a gente não tá aqui pra defender o lado A ou o lado B, né, da graphic novel ou do filme. A gente tá aqui pra explicar, pra apresentar o porquê que nós utilizamos essas obras como um mote construtivo pro texto do espetáculo e pras cenas do espetáculo. Isso. É importante dizer antes de qualquer coisa também que, caso tu não visse o filme ainda, caso tu não conheça a história, não sei nem o que você tá fazendo aqui. Você devia Exatamente. O filme é de 2006, se você não viu até hoje. Pô, tem 10 anos, tá cara. Nossa, tem 10 anos. Tempo. Do que é que fala a história? A história do filme remete ao dia 5 de novembro de 1605. Fawkes. Quando um cara chamado Guy Fawkes pretendia explodir o parlamento inglês. Na época, a Inglaterra vivia num regime totalitário, conservador, protestante. História das Inquisições, 1600 e tanto, tá ligado? E o Guy Fawkes era católico e participava de um movimento que era contra aquela repressão. O que esse movimento fez? Eles decidiram explodir o parlamento inglês. Basicamente. O que o Guy Fawkes fez? Ele era o técnico das pólvoras, o cara, né? Tipo, fogos de artifícios e afins. E lembrando que também era bem o período que os fogos de artifício tava, tipo assim, todo mundo tinha que ter. Tudo que era casamento e festa tinha explosão de fogos de artifício. Ele pegou 36 barris de pólvora, instalou lá no parlamento inglês e ele ficou responsável por tacar fogo e explodir tudo. Só que o plano foi descoberto. Por que o plano foi descoberto? Porque a galera católica tem essa questão da culpa. Você não pode ser revolucionário porque é o seguinte, e sentir culpa ao mesmo tempo. Não dá. São coisas que não combinam. E esse movimento, que era um grupo, né, de revolucionários, foi considerado um dos primeiros movimentos terroristas, uns atentados terroristas da história, assim, né? Ou um atentado patriótico, né? Dependendo do ponto de vista, pode até ser um atentado patriótico. Mas eles estavam querendo explodir o parlamento com um monte de gente dentro, com os catedráticos, os padres. Com os representantes daquele governo totalitário. Era matar a galera. E aí chamaram esse peão, que era o Guy Fawkes, que na verdade virou um herói, mas ele era tipo ureia. Ele só ia apertar os botões lá, ligar os negócios, explodir, não ia apertar o botão porque não era apertar o botão. E aí a galera, com esse receio, vazou cartas, né, no WhatsApp. Saiu informando as pessoas, passou pelo grupo dos WhatsApps falando, galera, não vai no dia tal. Tinha uma página no Facebook, tava rolando todo esse movimento. Só que o caboclo, né, seguiu o plano, supostamente. Tipo, ele tinha que seguir e, obviamente,
foi descoberto o plano e aí toda a culpa caiu sobre ele. Preso, interrogado, torturado e assassinado. Enforcado, ele foi enforcado. De certa forma, ele acaba virando uma referência de feriado. Hoje até é um feriado na Inglaterra. Da mesma forma que aqui a gente malha o Judas, o Ainda Guy se Fawkes. malha Judas? Eu não frequento esse tipo de... que eles comemoram no dia 5 de novembro, na verdade, é o fato de o atentado não ter dado certo. Claro, toda essa história foi sempre sendo citada como um movimento da população contra a corrupção do estabelecimento de um estado de poder, ou sei lá o quê. Quando chegou, mais ou menos em 1980, o Alan Moore foi convidado para escrever uma história, né, em quadrinhos, para a DC. Aí ele vai e revive essa história, dá uma cara para esse cara, como se na verdade fosse uma ideia que perdurasse, um tipo Zeitgeist. A ideia de revolução sempre foi permanente na população, e esse é o mote do V de Vingança, né? É o V do dia 5, né? É o V de Vendetta. É o V de Vendetta, né? Que é uma vingança, né? Em português também funciona. Depois, mais um pouco pra frente, acho que em 90, em 2000, isso de novo foi revivido pelos Anônimos, que é um movimento da internet. Bom, no filme, o personagem principal, né? Que é conhecido pelo codinome V ou Mr. Anderson. Ele tem como objetivo principal vingar esse dia. O filme se passa numa Inglaterra já no futuro, mas, assim como 1605, ela também está vivendo sob um regime totalitário, conservador, em que o governo tem total controle sobre as mídias, sobre as empresas de comunicação e sobre a vida das pessoas. Principalmente através da imposição de dogmas e de valores morais. E também uma coisa muito legal é que ela é bem baseada no 1984, Exatamente. que é esse livro do George Orwell, que a gente já citou e vai citar várias vezes. Que é a obra base do espetáculo, né? Do nosso espetáculo e do V de Vingança, porque a história é muito parecida, né? Você tem um chefão de estado que controla todos os meios de comunicação e que tá vendo todo mundo, vigia todo mundo, e todo mundo tem que seguir aquela regra, e quem não segue é torturado até a morte e desaparece. O Vi conhece a Eve, que é a personagem interpretada pela Natalie Portman, no momento em que ela está para ser violentada pelos policiais do regime totalitário. Abuso de poder total. E aí começa o filme nesse aspecto, ele já vai, e é super legal, super atual, por essa discussão que tem, tipo, com o estupro das mulheres por estarem usando roupa sim ou não. O cara que estupra uma mulher numa festa e não, mas na verdade ela se insinuou, né? Uma obra em 1980 que discutia já esse assunto. Foi um filme de 2005 que discutia esse assunto, e em 2016, 2015 você ouve de novo essa história. É tipo uma doença que a gente tem, sabe? A gente não consegue curar essa burrice nossa, né? E é através dessa relação que a gente vê a transformação da Eve, né? Ela começa o filme, ela aparece pra gente no início do filme como uma representação direta daquela sociedade, né? Que vive em constante alerta. Medo, né? Que tá sempre com medo. O que é muito legal no filme é que eles conseguem fazer vários simbolismos, todo cheio dessas analogias. Tem aquele momento de fritar o ovo, quando já tá dentro da casa do Vi, ele frita o ovo e faz um ovo de um jeito específico, com manteiga. E aí, quando ela também tá fugida e tá na casa de um amigo, ele também faz o mesmo ovo e canta a mesma música. E aí ele depois fala, não, talvez seja porque eu seja ele. Aí eles morrem de rir, fica pensando, e como você não sabe que o personagem quem é, né? Quem é o ator, né? Você tem essa ideia dele ser uma ideia mesmo. Ele poderia ser qualquer um daquelas pessoas, né? Não é o fato dele ser quem ele é, e sim o que ele é. Qualquer pessoa poderia cantar aquela música, que é uma música proibida, comer manteiga com ovo e pão, porque era uma coisa proibida. No 1984, existe um Ministério do Sexo que proíbe o sexo, né? Que corta o sexo, que corta o prazer, que corta o orgasmo da população, para a população não sentir prazer. E aí, nesse V de Vingança, ele também faz essa pequena analogia, tira os pequenos prazeres, a comida é insossa, não se come manteiga, tudo industrializado, mas o governo come. É muito doido você pensar, os políticos atualmente também têm essa mesma perspectiva, assim, né? Os caras ganham salários altíssimos pela justificativa de que se ele ganhar um bom salário, ele tem muito a perder, então ele se corrompe menos, porque essa é a justificativa oficial para você pagar pessoas que tenham grande responsabilidade, pelo menos aqui no Brasil, porque o salário de
um deputado no Canadá, por exemplo, não é nem comparado ao salário de um deputado daqui. E o deputado daqui não é nem comparável a um deputado do Canadá. Os políticos têm tudo, eles têm dinheiro, eles têm os prazeres, eles têm os poderes, carregamentos que vão direto pro chanceler, direto pra diretoria, né? E aí lá tem manteiga, vinho, bebida, coisas, obras né? de arte. Obras de arte, tipo, tudo que era prazeroso, pra deixar a população anestesiada. Porque é isso, se você vai batendo, a carne é macia, né? Então tem uma hora que a população já fica muito preocupada com o mínimo, pra conseguir o mínimo de prazer. E aí, cara, 6 horas de diversão num programa de domingo com umas mulheres de biquíni ao fundo, dançando uma música qualquer de um cara com mullet, já é suficiente pra você passar 6 dias ralando igual um maluco, né? Pra poder sustentar os caras andando de jato, helicóptero e ganhando vale terno, e Armani pra um lado, Armani pra outro, e depois subirem no palanque falando que estão fazendo sacrifício. A história é muito atual, porque a gente, pelo menos aqui no Brasil, tem essa mesma ideia sendo repetida, sabe? O povo tem menos prazer, menos acesso, menos coisa em prol do político ter o mais, já que o político exerce a proteção. Qual é a justificativa da proteção? Eles inventam uma loucura que aconteceu, de como era antes, a baderna que estava acontecendo. Aí a população realmente não aguentava mais e aí elegeu uma pessoa que vinha de um exército militar, de um poder forte, para botar ordem na população, né? Para botar ordem na baderna. Mas a população tá cansada e a gente vai eleger um herói que vem nos salvar, que nesse caso não vai ser Jesus Cristo, que vai ser outra pessoa, mas a gente vai eleger um herói que vem resolver o problema. E esse cara entra no governo e aí ele começa tudo de novo, porque foi isso que aconteceu desde a Idade Média pra cá, a gente só repete esse ciclo. Não, e antes fosse Jesus, né? Porque Jesus era humilde, né, gente? Ele foi apedrejado pela galera, porque não tem melhor. Não, ele mora no Gama. Bora, a gente tá tão informada. Verdade. Jesus mora no Gama. Tá, vamos voltar pro assunto. Henri, você me fez buscar um ideal na vida, luz, sabedoria. E outra obra também usada é o Watchmen, que também tem essa mesma questão dos vigilantes, super-heróis que não são poderosos, né? Porque o Watchmen é uma obra também do Alan Moore, mas ele não tem super-heróis que são poderosos, né? É uma grande piada com os super-heróis da própria DC, né? Mas por que a gente colocou o Watchmen como um ponto de referência? É porque você tem a vingança da população feita por pessoas que são triviais e comuns. A história do Watchmen é que na década de ouro antiga tinha os Minutemen, que eram os caras, sabe, os tiozão gordão com as máscaras e dava dos bandidos. Mas eles acabaram limpando a população. O governo contrata os vigilantes para fazer o trabalho sujo que o governo não tem coragem de fazer. E você tem ali um acidente, né, muito claro, muito forte, que é o acidente nuclear que acontece com o John, né, que é o Dr. Manhattan, um dos personagens mais legais dessa história toda. E a gente usou essa história dele como muita referência, porque também é vinculado ao nazismo, né? É a luta desesperada para conseguir uma arma que pudesse parar o fascismo, o nazismo crescente, violento. Os alemães estavam ganhando terreno no mundo da tecnologia nuclear. E os Estados Unidos correram muito com isso e cometeram muitos erros, né? Tem as histórias dos primeiros acidentes que o cara, eu não lembro o nome do cientista, mas tinha um cientista que estava juntando as placas de plutônio lá para tentar mexer com um alicate mesmo. Aí a coisa se toca um no outro e ele fala: eita ferro, todo mundo agora da sala tá morto. Para, ninguém se mexe, anota onde vocês estão, ninguém se mexe, eu morri, fulano morreu, todo mundo tá morto agora, porque acabou de ser irradiado e a gente não tem mais como evitar. Agora fecha tudo e tenta calcular qual é a chance da galera aqui fora não morrer. E aí todo mundo fechou e de fato todo mundo que estava ao redor desse acidente morreu, porque era assim, era uma coisa tosca que a gente tinha que correr. E o Watchmen também é uma crítica a essa aceleração violenta. Resolver o problema de uma guerra criando uma mega estrutura de bomba. Falam que a Segunda Guerra Mundial é uma guerra tão violenta que a ação de paz da Segunda Guerra é a bomba atômica. Tipo, a ação de paz para parar a guerra é a coisa mais escrota que a gente já fez com a humanidade, entendeu? Então, o Watchmen é bem nesse contexto, assim. A gente pegou o Watchmen por esse aspecto, assim, né? Pelos vigilantes. E nossa peça tem um ponto, assim, né? Dos super-heróis, né? A gente tem cenas com super-heróis. Quem vai ver? Não, e também com relação a... Eu tô falando muito? Tô. Tá não, ruim, tá, cara? mas é porque você que sabe o assunto. Eu não sei nada. Tá ruim, cara? Você tá gostando? Tá curtindo? Você fica feliz, assim? Então vai, cara. Vai, faz o que você quiser. Pera aí, deixa eu fazer isso aqui que é feio. Pronto. Quem que faz isso?
Sei lá, uma pessoa louca. Tá, bora, já são tarde. E a gente pegou também como referência... Peraí. Só vou esquecer que eu tinha falado. E a gente pegou também como referência o Watchmen em termos visuais, né? De figurino e de ideia, porque eles são super-heróis, mas eles são super-heróis toscos, né? Eles são arremedos dos super-heróis de verdade. Exatamente. E aí, pensando também na questão atual, o caos todo, e fazendo com que a população espere um herói que venha nos salvar. Já é o Moore é o herói. Que já é... Uma coisa legal do Watchmen é que o Alan Moore escreveu a história do Watchmen com os super-heróis da DC. Com Batman, Super-Homem. Tipo assim, o Super-Homem é o Dr. Manhattan, entendeu? O Rorschach é o Batman. Ele escreveu dessa forma. Aí mostrou pra DC, a DC falou, tá louco? Não vou fazer os meus super-heróis que vendem pras crianças sair dando porrada e explodindo gente. Porque tem uma cena do Dr. Manhattan abrindo a mão e... explodindo as pessoas. Não, e obliterando as crianças e aldeias. Ele oblitera pessoas, entendeu? Ele faz o que um acidente nuclear faz. O cara é uma bomba nuclear. E aí a DC falou, nunca jamais. Mas a história é ótima. Aí ele, ótima. Ótima. Nossa. Ai, que péssimo. Foi terrível. Então, pensando na situação atual que a gente está vivendo, em que a sociedade está esperando um herói aparecer para salvar a todos, a gente acabou pegando essa referência desses super-heróis toscos, só que trazendo isso para os políticos. Claro. Né? A gente transformou, de fato, já que aparentemente a sociedade atual está esperando um político que apareça e assuma esse congresso e salve o Brasil da situação em que ele se encontra. Na verdade, a gente está esperando que o juiz se candidate a presidente. Eu não tô esperando isso, não. Eu tô. Não, não quero, mas eu tô esperando, porque eu sei que vai acontecer. Não vai não. Vai. Não, acho que vem uma guerra civil antes disso acontecer. Tá bom. Então a gente pegou esse mote e colocou isso dentro do espetáculo, né? Tipo, dentro do espetáculo, os políticos, os nossos políticos, e a gente pegou referências verdadeiras. As cenas são baseadas em estruturas fatos reais. Que foram acontecidos, que estão registrados em vários lugares. É só você jogar no Google. Não é, senhora Wesley Roniz? Eu esqueci que Quer que eu fale? E aí esse é um ponto legal, né, que a Jorge está colocando, é que assim, por este aspecto da gente esperar um cara que de alguma forma vai trazer resolver o problema, que a população tá zoada, então o governo vai chamar alguém ou vai virar alguém, a gente pensa o maior dos vigilantes, né, o cara que faz com as próprias mãos, o Sr. Wayne, né, que é um inescrupuloso fascistinha, pirado, maluco. Né? Yatolá. Faz, né, gente? É o Yatolá, o playboy maluco suicida, que tem síndrome de super-herói, que é o Batman, né? E aí, então, por esse aspecto, eu peguei o Dark Knight, Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, porque ele tem essa mesma perspectiva. Gotham tá totalmente tomada pela corrupção, o governador é um imbecil, o prefeito é um idiota, ninguém sabe fazer nada, e ela tá totalmente violenta, a população não aguenta mais a violência que tá sendo gerada, e aí ele moraliza, só que ele moraliza e desmoraliza o governo. E aí, o que a Casa Branca, o governo federal, faz? Chama o Super-Homem. E aí o Super-Homem é que vai tentar acabar com o problema da moralidade de Gotham, porque pro governo federal pouco importa quem é esse vigilante fantasiado de morcego. Ele quer terminar o problema de Gotham. Em vez de cercar Gotham e fazer uma bomba atômica, ele bota o homem atômico pra ir lá dar porrada, né? Então, na verdade, pouco importa Gotham. Também tem muito a ver com 1984, né? Quando o torturador fala pro Winston que os erros que foram cometidos por movimentos totalitários anteriores foram gerar mártires, né? O erro foi matar os caras como vocês são o representante de um modelo revolucionário, então vou matar vocês, né? Mais até do que isso, é essa referência do Watchmen que faz isso com o Dr. Manhattan, o Dark Knight faz também com o Super-Homem, entendeu? O que nos importa foi ter pego esse lance do Batman tentar colocar a população nos eixos pelas próprias mãos, conseguir fazer isso, depois fazer a população se unir com os próprios vilões, porque aí os vilões acabam se transformando em mocinhos e fica a população toda resolvida, mas mesmo assim o governo federal manda a bomba e quer matar isso tudo e até rola a briga, enfim, aí tem o encerramento da história, é que no fim das contas o governo manda o Super-Homem pra resolver o problema, mas mesmo assim também não tá nem aí pro Super-Homem, ela tá querendo resolver a moralidade dele, ele quer ficar por cima da carne, entendeu? Quer manter o poder. Que é
analogia direta que a gente faz com a peça também é que os governos fazem isso. No palanque, eles brigam e xingam uns aos outros. Na eleição, eles passam se xingando e dizendo que você não fez isso, você é um incompetente, você que é um incompetente, você não fez, não sei, mas depois que um deles ganha, um dos primeiros movimentos que acontece é convidar o outro cara pra fazer parte do governo. Aí esse cara vai virar um ministro, vai virar alguma coisa lá dentro. Aí lá dentro a gente cria essa falácia que eu já disse no vídeo anterior, que é que você tem como se tivessem dois governos. E esse artifício é falacioso pra poder justamente maquiar de que exista a possibilidade de você gostar de um e de outro e todo mundo sentir que tá ganhando, né? Porque você vota num ou no outro e os dois estão lá governando, né? E anestesia a população, né? Que todas essas obras que a gente está usando como referência, elas se casam em algum momento, né? E aí esses 3 filmes acabam falando muito sobre a importância da democracia, né? Sim, sim. E é uma coisa que a gente tá, assim, à beira de, sei lá, não sei se de fato perdê-la, mas uma sensação de que nós estamos prestes a perdê-la. Mas transformá-la em outra coisa, muito provavelmente. E é isso, assim, o conceito de democracia, eu acho que ele vem... e o conceito de democracia vem acompanhado dessa ideia de justiça, de igualdade. E aí fica um questionamento, né? Tipo, até que ponto essa nossa democracia realmente existe, né? Até que ponto essa liberdade de escolha realmente existe. E a Georgia é parlamentarista. Não sou. Mas sou de esquerda, que é uma beleza. Não vim de vermelho porque eu não sou petista. Mas sou de esquerda. Ixi, eu tô de vermelho agora que eu vi. Mas o vermelho é do Flash. Não é do PT. O vermelho é só uma cor, gente. Bom, então é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Finalizamos o segundo vídeo sobre uma série de programas que a gente vai fazer sobre o nosso espetáculo, A Máquina que Matava Fascistas. Veio até vocês pelo oferecimento do projeto A Máquina que Matava Fascistas, que tem o patrocínio do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, e da Secult, que é a Secretaria de Cultura aqui do Distrito Federal. Muito obrigado a todos por terem assistido o vídeo até aqui. Se você não sabe o que é o trabalho de mesa, você pode clicar aqui pra ver todos os programas que a gente já falou, alguns deles sair caçando, ou aqui que a gente tem um compêndio de tudo que a gente já falou de vídeo. Vou botar aqueles... O Trabalho de Mesa é um programa de teatro para a internet, que já tá na segunda, vai pra 3ª temporada. Nós vamos começar a 3ª temporada em breve. Em breve. Aliás, Não, isso aqui já tá dentro da 3ª temporada. Caso você não tenha percebido, né? Se você, sei lá, tem alguma... Esse vídeo tem janela de Libras, que a Lili tá bem aqui no cantinho fazendo pra gente. Oi, Lili, tudo bom? Ela tá aí fazendo porque também faz parte do projeto, é tentar levar algum outro tipo de conteúdo pra comunidade surda, porque em geral os vídeos de vlogs e vídeos não tem, né? A acessibilidade... Enfim, a gente sabe todo como é esse negócio todo aí. Então a gente também tá aqui tentando fazer a nossa parte com um oferecimento do A Máquina que Matava Fascistas, o novo espetáculo da Ética, equipe teatral com fins artísticos. Muito obrigado a todos, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.